Você já teve uma experiência de ler um texto de filosofia e sentir que está tendo que fazer uma quantidade muito grande de esforço para conseguir entender o que está escrito? É tipo aquela experiência de leitura em que você lê um parágrafo, lê o próximo parágrafo, você conhece todas as palavras, mas você fica na dúvida se conseguiu captar direitinho a ideia? Pois é, isso é péssimo, né? Isso é uma coisa que você tem condições de evitar quando é você o autor. Porque muitas vezes esse problema ele resulta de uma falta de articulação de ideias por parte daquele que escreveu o texto. Então, quando é você que está escrevendo o seu texto, você tem que pensar em evitar, fazer o que for possível para evitar que o seu leitor passe por isso, certo? Eu vou introduzir um conceito que vai servir como ferramenta para ajudar você a atingir esse objetivo, aquele que eu chamo de conceito MIPO. Menor esforço de entendimento possível por parte do leitor. Você deve ter em mente, isso deve povoar a sua mente como sendo uma meta na hora da escrita, que é escrever um texto cuja versão final possa ser lida com a menor quantidade possível de esforço. Vamos contrastar aquilo que eu chamo de escrita por bricolagem, tá? Com uma outra forma de escrita, que é a escrita articulada. Na escrita por bricolagem, que é o que muitas pessoas fazem, você vai introduzindo as ideias que você planejou incluir no texto e vai aglutinando uma na frente da outra. Então, você inclui ali uma ideia, explica. Você inclui mais uma ideia, explica. Ou cada uma numa frase, ou você pode pensar em parágrafos, né? Você vai colocando um parágrafo, depois no parágrafo seguinte uma outra ideia, depois no parágrafo seguinte uma outra ideia. Isso resulta em que as suas ideias vão se acumulando por aglutinação. Isso deve ser contrastado com essa outra maneira de trabalhar, que é o que eu chamo de escrita articulada, que é quando você, enquanto autor, dedica atenção especial a pensar quais são as relações entre as frases dentro de um parágrafo e quais são as relações entre parágrafos. Então, você quer sempre utilizar expressões capazes de explicitar essas relações. Como conseguir isso, né? Você deve planejar, isso deve ser algo feito de forma proposital. Você deve planejar as ideias que vão aparecer no texto e também as relações entre elas. Então, para isso vai ser muito útil conhecer quais são os tipos de relações possíveis entre ideias. Aqui tem alguns dos principais. Essa lista não é de forma alguma exaustiva, mas ela já contém alguns, então dá para ter uma boa noção de quais são as formas como duas ideias podem estar relacionadas, né? E aqui nesse link você vai encontrar uma lista um pouco mais abrangente, também não exaustiva, mas mais abrangente, que vai ajudar você a ter uma boa noção de quais são os tipos de relação entre ideias e quais são as palavras que são úteis para explicitar essas relações. Eu vou mostrar 2 exemplos para deixar claro para vocês como um texto ele é melhorado a partir do momento que a gente inclui essas expressões e essas palavras. Considere isso aqui. No diálogo Teteto, Platão aborda o tema do conhecimento. O personagem Sócrates pergunta a Teteto se as artes da geometria e da sapataria são ou não são tipos de conhecimento. Então aqui eu tenho 2 frases, elas estão separadas por um ponto final, e não é perfeitamente nítido qual é o grau de parentesco, digamos assim, entre essas 2 frases. Qual o tipo de relacionamento que elas têm entre elas, né? Olha como fica diferente quando eu introduzo uma expressão explicitadora de relações. No diálogo Teteto, Platão aborda o tema do conhecimento através das interpelações da personagem Sócrates, que pergunta a Teteto se as artes da geometria e da sapataria são tipos de conhecimento. Então aqui ficou claro agora que isso que está contido na segunda frase qualifica a ideia apresentada na primeira, apresentando a maneira como aquela ideia, como aquele fato acontece. Através de é uma expressão explicitadora de modos, né? Ela define a maneira como aquilo que está escrito na primeira frase aconteceu. Ficou muito mais claro. Esse segundo exemplo. O dilema do bonde, Trolley Problem, é um experimento de pensamento cuja formulação mais famosa é atribuída a Philippa Foot e que tem sido amplamente debatido no campo da ética. Na chamada Tábua de Carneades, as convicções morais estoicas são postas em xeque, etc, etc. A frase continua dali. Então aqui o ponto final introduz uma quebra
E não está perfeitamente claro como é que essas duas frases se relacionam uma com a outra, né? O que uma é da outra? Olha como fica diferente agora. A primeira frase continua igual. O dilema do bonde é um experimento de pensamento cuja formulação mais famosa é atribuída a Philippa Foot e que tem sido amplamente debatido no campo da ética. Uma das versões mais emblemáticas desse dilema é a chamada Tábua de Carnéades. Então veja como aqui essa expressão que está sublinhada, ela deixa claro, ela explicita que aquilo que a segunda frase traz é um exemplo do que estava na primeira frase. Então aqui uma relação de exemplificação, ou também chamada de ilustração. A segunda frase introduz um exemplo da primeira. O leitor ele não tem que fazer esforço para conseguir captar que ali se trata de um exemplo. Agora ficou explícito. Então essa é a minha dica. Pense nisso. Pense meeple. Tome isso como um objetivo. Sempre que você tiver a sua primeira versão, seu rascunho, você revisa esse rascunho pensando quais são as relações entre frases e tente incluir ali o máximo possível de expressões explicitadoras de relações. Você vai ver como o resultado final vai ser muito, muito mais profissional.